Oi, amigas! Chegamos no 8º capítulo e esse capítulo vamos falar do tema Calando a Voz das Minhas Emoções. Quando eu cheguei nessa fase do meu testemunho, foi assim muito cansativo. Eu estava exausta, emocionalmente eu estava desgastada, emocionalmente cansada. E automaticamente, quando o nosso corpo, nossa mente, nossas emoções estão cansadas, desalinhadas, o corpo logo sente. E nessa fase eu me lembro que eu já não aguentava mais. E aí o Senhor ministrou no meu coração que eu precisava calar as vozes das minhas emoções. Porque quantas e quantas vezes a gente vai saber a palavra que o Senhor falou ao nosso respeito. Vamos saber o propósito, vamos saber vamos saber qual é o destino que o Senhor vai nos levar e ainda assim vamos permitir que as vozes que vêm pelas nossas emoções atrapalhem a gente a viver essa jornada. Porque eu sempre falo, a alegria no processo, a paz no processo, a contentamento no processo. Porque o processo, a nossa escalada para chegar no destino não precisa ser algo triste, não precisa ser algo amargoso. Talvez o seu deserto esteja difícil, desafiador, como o meu foi muito desafiador, muito triste, mas ainda assim eu consegui ter alegria na jornada, eu consegui celebrar cada conquista, cada avanço, cada passo, cada nível que eu ia passando junto com o Senhor, que eu ia sendo aprovado e o Senhor ia me jogando para o próximo nível, eu consegui sentir contentamento e feliz, porque eu via que eu ainda não estava vivendo aquilo na plenitude de tudo que o Senhor falou, mas eu estava muito distante de viver aquilo que o inimigo da minha alma queria que eu vivesse. Então, era um dia após o outro. E quando a gente chega nesse estágio já de passar por tantas coisas, já descobri identidade, fui renunciando aqui, fui fazendo propósitos ali, e fui vivendo, e outras demandas do dia a dia, na correria, bom, o emocional meu já estava desgastado. Cansada, mas cansada no nível que o meu corpo começou a sentir isso. E é justamente nesse lugar que o Senhor nos convida a calar a voz das emoções. Aquela voz que grita na nossa alma, para, você não vai dar conta, isso é coisa da sua cabeça. Ele não falou nada com você. Você não é chamada, você não é escolhida, ninguém gosta de você. Você sempre foi assim, quem disse que você vai mudar? Para, você nem é tão espiritual o quanto você acha que você tem essa espiritualidade, essa intimidade com o Senhor. Você é confusa, você está confusa. Você não está vendo que está tudo dando errado? Será que Deus realmente está com você? E aí as emoções começam a borbulhar na mente, borbulhar. E isso rouba de nós a nossa energia, a nossa alegria, a nossa vontade de permanecer no processo. E é justamente nesse lugar que hoje eu venho falar com você. É normal, se você está vivendo essa fase, minha amiga, é normal, é super normal, você vai passar. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, olha, é normal. E Letícia, o que eu faço? Descansa. Descansa. Descansa que no dia seguinte ele traz alegria, ele traz renovo, ele traz tudo aquilo que precisa para você continuar. Porque ele lá de cima não está indiferente à sua dor, não está insensível ao que você está passando, ele vê e ele está com você. Mesmo às vezes ele não te respondendo na hora que você queria que ele respondesse, mesmo ainda ele não te dando sinal, mesmo ele não fazendo várias coisas que você na sua cabeça, na verdade, achamos, né, que ele deveria fazer, ele está consciente, está vendo tudo e nada saiu do controle dele. Nesse capítulo eu venho falar da história da mulher do azeite, da viúva que perdeu o marido, e ela tinha 2 filhos que os credores queriam pegar, porque ela devia. Os credores bateram na porta dela, e se ela não tivesse o dinheiro para pagar os credores, ela perderia os filhos dela. Mas ela já tinha perdido seu marido, ela era viúva. E aí ela pensou, meu Deus, eu vou falar com Eliseu, porque meu marido era um homem que era profeta, meu marido era um homem bom, meu marido era um homem que tinha um relacionamento com o Senhor. E ali, quando a gente vê a mulher do azeite, a viúva, a gente pôde ver nela o quê? Que ela calou as vozes
das emoções dela. Porque vamos pensar, você é viúva, você acabou de perder seu marido, parece que o mundo está caindo na sua cabeça, o sacerdote não está mais em casa, ela poderia estar se sentindo desprotegida, sei lá quantas coisas poderiam estar passando, ainda está vivendo um luto, ainda está vivendo uma insegurança. Será? Como que vai ser daqui para frente? E ainda para os credores, como se já não bastasse isso tudo, os credores vão na porta dela, bate e querem levar os filhos dela se ela não pagasse a dívida. Mas ela simplesmente calou a voz da emoção que gritava na sua alma. Porque provavelmente gritava: você vai perder seus filhos. Acabou sua vida acabou, você perdeu seu marido, seus filhos agora vão ser levados pelos credores, não tem mais ninguém, aquele Deus que seu marido servia não vai fazer nada. Sei lá quantas emoções batiam na alma dela e descredibilizava tudo aquilo que ela vivia dentro de casa com seu esposo, e sei lá o que poderia ser pensado. Meu Deus, tudo está caindo na cabeça daquela mulher. E Eliseu vai e pergunta para ela: o que você tem? E ela tinha o quê? Azeite. Uma botija pequena de azeite. E foi ali que ela o quê? Calou as vozes das emoções dela. Ela calou os gritos que tinham na alma dela, que a faziam a paralisar, e foi atrás de quem poderia resolver. Foi atrás de alguém que poderia dar destino, foi atrás de alguém que poderia dar um caminho, um norte para ela sair daquele problema. E ali a história, como você deve saber, ou se não sabe, estou pincelando um pouco ela aqui. Ela foi nos vizinhos, colheu todas as vasilhas, porque ele falou: pegue muitas, e ali foi enchendo, foi transbordando de azeite. Resumo, ela pagou os credores e ainda assim sobrou para ela se manter. E ela teve ali sua vida restabelecida e mudada, porque ela decidiu, mesmo no caos, ela decidiu calar todas as vozes que eram contrárias àquilo que o Senhor tinha para a vida dela. Aquilo que poderia ser um destino, uma solução, um caminho para ela. Então hoje aqui é um convite para você. Quais são as vozes? Quais são as vozes que hoje atrapalham você de avançar? Quais são as vozes que gritam na sua mente que hoje atrapalham você de ter uma jornada de fé, uma jornada de descanso, uma jornada de dependência, sabendo que o Pai cuida de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle de exatamente nada, que Ele nunca foi e nunca será indiferente a nenhuma dor nossa. Então, quais são essas dores que gritam dentro de você, que te paralisam? Porque quando entendemos que Ele não perdeu o controle de nada, que absolutamente tudo está na palma das suas mãos, temos paz, temos descanso. E aí conseguimos respirar, mesmo que doa, mesmo que o cenário seja totalmente adverso, mesmo que o cenário só tenha vales de ossos secos, conseguimos respirar e falar: Senhor, o que Tu queres de mim? Senhor, eu coloco a minha mente blindada pelo sangue de Jesus, que o capacete da couraça, que o seu capacete blinde a minha mente, que o seu capacete blinde a minha mente, que eu venha estar dependente cada vez mais e cada vez mais íntima e conectada para ouvir a Tua voz. E quando nos colocamos nesse lugar, conseguimos de fato ter a paz que excede todo entendimento. Porque muitas das vezes você vai estar numa confusão mental, uma confusão de emoções, de sentimentos que estão te matando por dentro. E você não sabe nem o que fazer, do que eu vou fazer. Calma, respira, ora: Senhor, eu estou aqui, eu coloco aqui para o Senhor a minha insegurança, o meu medo, a voz que diz que eu não vou conseguir, a voz que diz que eu não sou amada, a voz que diz que eu não sou escolhida, a voz que diz para mim que isso é coisa da minha cabeça, a voz que diz que eu não tenho chamado. Já apresentou para Ele todas essas vozes que estão te matando por dentro? Talvez hoje é um convite de amor do Pai para você se abrir para Ele. Porque talvez você vai se abrir para uma amiga, vai se abrir para um amigo, ou talvez para uma pessoa que às vezes não possa nem te entender de fato o que você está sentindo. Mas Ele vai entender. Ele vai trazer paz, Ele vai trazer conforto, aquela paz que excede todo entendimento.
vai te dar leveza em meio ao caos, vai te dar tranquilidade em meio a esse turbilhão de emoções. Porque se lá atrás a viúva do azeite, ela não respirasse, pensasse e agisse e fosse em direção daquele que poderia resolver o problema dela, talvez os filhos dela teriam sido pegos, presos pelos credores que bateram na porta dela. E já não bastasse ter perdido o marido, tá viúva, ainda perderia seus 2 filhos. E hoje, o que o credor da tua alma, o inimigo da tua alma, que sabemos quem é, está querendo roubar de você e você está deixando? Talvez a sua paz, talvez a sua autoestima, talvez a sua identidade, talvez a sua vontade de viver. Talvez você está aí nesse quarto escuro, achando que acabou para mim, não tem mais jeito, tudo para mim dá errado. E hoje o Senhor me colocou aqui no YouTube para olhar para você e te dizer com amor: nada do que o inimigo possa ter colocado na tua mente, nada do que as suas emoções estejam dizendo para você que acabou é maior do que aquele que te chamou para viver uma vida de abundância, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com o Pai. Então hoje, talvez para você, a solução é ficar dentro de um quarto escuro. Talvez hoje você já está acostumado com o diagnóstico de bipolaridade, depressão. E eu não estou aqui para dizer que o diagnóstico que te laudaram, te disseram, ele está errado. Não. Mas é o que você faz diante dele. Não estou dizendo aqui que você não tem que se medicar. Não é nada disso. Mas eu estou dizendo aqui para você que há vida. O Senhor te chamou para a vida, uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de presença constante, de relacionamento com o Pai. E talvez as emoções que gritam na tua alma, que gritam, e você já não sabe nem mais para onde ir. Tá sangrando, tá doendo, você tá cansada, você tá sufocada. Você como se você tivesse alguém agarrado no seu pescoço e você fala assim: acabou, não tem mais solução. Eu nasci para viver assim, todo mundo da minha família passa por algum quadro em relação à depressão ou essas crises emocionais. E o Senhor está dizendo hoje para você: cala essas vozes, que ao invés de te dar vida, te dá morte. Cala todas elas. Ah, Letícia, mas como eu vou calar? Orando. Todas as vezes que vier um pensamento errado, um pensamento errôneo, um pensamento que não provém do Senhor, coloca a mão na mente e fala assim: Senhor, eu declaro no nome de Jesus que todo pensamento que há na minha cabeça, que todo pensamento que há na minha mente, Senhor, eu entrego ele a Ti, Senhor. Que todo ele, Senhor, eu coloco ele subordinado à Tua força, à Tua presença, à Tua unção, Senhor. Que a Tua unção me blinda, me capacita, me transforma, me habilita, Senhor. Cada pensamento que há na minha mente, Senhor, que eu venha pensar, Senhor, eu entrego todos eles a Ti. Eu ponho a minha mente, Senhor, cativa a Ti, Senhor. Senhor, que tudo aquilo que não provém de Ti, que tudo aquilo que não agrada o Seu coração caia por terra no nome de Jesus. A minha mente é blindada, a minha mente é guardada, a minha mente é Tua, Senhor. E é isso. Ah, Letícia, mas vem 10 vezes pensamento suicida na minha cabeça por dia. Ora 10 vezes. Ah, Letícia, toda semana eu tenho pensamento muito pensamentos desconstrutivos ao meu respeito. O que você vai fazer? Ora, Senhor, me lembra qual é a identidade que o Senhor tem sobre mim. Ah, Letícia, toda semana eu tenho pensamentos desconstrutivos ao meu respeito. O que eu faço? Ora. Pegue todos os pensamentos ruins que você vem à sua mente e apresenta ao Senhor. E da mesma forma que você ora, apresentando ele os pensamentos que vêm à sua mente, que te fazem mal, que te ferem, coloca também aquilo que o Senhor já falou sobre você. Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me vê linda, me vê amável, me vê doce, me vê amiga, me vê leal. Me ver uma mulher corajosa, me ver uma mulher saudável, me ver uma mulher madura, me ver uma mulher decidida. E é isso.
Quando aumentar as vozes daquilo que não fala da sua identidade, que aquilo só serve para denegrir sua identidade, aquilo que o Senhor já falou que aumenta a voz, aumenta a emoção, aumenta o grito daquilo que de fato é. Você é amada, você é herdeira, você é linda, você é inteligente, você é generosa, você é amiga, você é interessante, você é uma mulher criativa, elegante, simpática, feliz, amiga, alegre. Tem tantas qualidades. Cala aquilo que te mata todo dia e começa a gritar, levantar aquilo que te dá vida, que te dá esperança, que te faz avançar. Sai desse lugar de depressão, desse lugar de quarto escuro, desse lugar de morte, porque aquele que morreu na cruz por mim e por você quer nos dar vida, vida eterna, vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida. E não tem como estar caminhando com o Pai e não ter uma vida alegre. Uma vida que vale a pena ser vivida. E eu não estou dizendo que todo dia você vai acordar alegre, feliz e constante. Não é sobre isso. Mas é a alegria de saber que somos filhas amadas, escolhidas. Essa é a maior alegria que a gente pode ter na vida. É o melhor título que podemos ter, de ser filhas do Rei. É isso, minha amiga. Sai desse lugar. Você é forte, você é corajosa. Você não nasceu para estar nesse lugar de escuridão, nesse lugar de ofensa, nesse lugar de tristeza, aonde as emoções gritam dentro da sua alma e te fazem retroceder, te fazem paralisar. Deus te chamou para avançar. Vamos juntas para o 9º capítulo. Beijo no seu coração.